pessoal, meu nome é Pedro, eu sou o mediador dos polos Jacarepaguá e Centro e hoje a gente vai falar sobre a competência 5 que a gente conhece como proposta de intervenção. Esse conteúdo está na apostila módulo 2, capítulo 1, mas o que quer dizer exatamente a competência 5? Ela pede que você elabore uma proposta de intervenção, ou seja, uma possível solução para o problema abordado, ou seja, um problema presente na sua redação, respeitando os direitos humanos. Então, para tirar uma boa nota nessa competência, é necessário ter coerência interna e externa. A interna, porque essa proposta de intervenção deve ser para um problema que você já escreveu na sua redação, que você identificou na redação. E a coerência externa é porque essa solução deve ser possível, deve ser realista e ela deve respeitar os direitos humanos. Vou pegar aqui então a redação da Ana Clara sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o primeiro parágrafo dela e tem uma contextualização, uma tese defendida por duas ideias. A ideia 1 diz que a democratização do acesso ao cinema no Brasil não ocorre por causa da concentração de salas nos grandes centros urbanos. E a 2 diz que isso não acontece por causa da concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. A gente já viu em vídeos anteriores o que vai acontecer. Os próximos parágrafos vão desenvolver essas ideias, vão problematizá-las e a proposta de intervenção deve justamente dar uma possível solução ou possíveis soluções para esses dois problemas abordados. Mas aqui eu resolvi tomar as rédeas da redação da Ana Clara e sugerir uma proposta de intervenção aqui dizendo que o governo deve dar incentivos fiscais aos donos de sala de cinema para diminuir o preço dos ingressos e assim a população consegue pagar um preço condizente com seu poder de compra. Essa proposta de intervenção, ela tem coerência externa, correto? É uma solução realista que respeita os direitos humanos. Mas o que essa proposta de intervenção tem a ver com as ideias e problemas apontados na redação da Ana Clara? Nada, né? Só que a Ana Clara ela é mais esperta do que eu. Então, ela escreve uma proposta de intervenção muito melhor que a minha, porque além da coerência externa, de soluções realistas que respeitam os direitos humanos, tem também uma coerência interna, já que essa intervenção ela é sobre problemas abordados presentes na redação dela, como você pode ver aqui em azul e vermelho. Mas a gente não vai ler por enquanto, porque a gente vai voltar para a redação dela depois. O que a proposta de intervenção dela tem, que a sua também deve ter, é propor uma solução que esteja relacionado com o problema abordado pela sua redação. Essa solução deve ser realista e preferencialmente otimista, mas tomando muito cuidado com discursos vazios e generalistas. Deve ter senso de cidadania e coletividade e respeitar os direitos humanos. Além de um participante do Enem, quem mais deve pensar em soluções possíveis para problemas existentes numa cidade, num estado ou num país e que tenha senso de coletividade, pense na sua população e, preferencialmente, respeite os direitos humanos. 2020, ano de quê mesmo? Bom, falando em participante, vamos para a cartilha do participante, principalmente para descobrir o que o INEP considera desrespeito aos direitos humanos. Dá uma olhada. Mas é só para dar uma olhada mesmo, porque, na verdade, eu gosto de simplificar as coisas. Vocês já devem ter reparado que eu sou uma pessoa simples, às vezes até demais. Então, em vez de ler esse texto, que não é muito, e você deve ler porque ele está na cartilha do participante, e é possível que você seja um participante, eu vou trazer aqui duas tabelas para que vocês saibam o que vocês devem exaltar e o que jamais devem utilizar numa proposta de intervenção. Eu particularmente gostaria que os itens da lista em vermelho, principalmente, não fossem comuns no nosso país. Mas isso não é uma verdade. Se a gente for falar de racismo, por exemplo, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. E isso não é achismo e nem coincidência. Isso é estudo de entidades governamentais e até internacionais. O mesmo ocorre com o item abaixo. O Brasil registrou em 2019 uma morte violenta a cada 26 horas ocasionada pela homofobia. Os 4 primeiros itens parecem óbvios, mas eles também estão presentes na nossa sociedade ainda. Por exemplo, execução sumária aparece sob a forma do bandido bom ou bandido morto. E muita gente não sabe, mas justiça com as próprias mãos é crime, podendo ocasionar em detenção, fora a pena pela violência praticada para cometer tal justiça, que está normalmente atrelada à tortura.
E você pode pensar que a xenofobia é problema de primeiro mundo, da Europa. Mas quando as pessoas falam mal de chineses, xingam venezuelanos e haitianos, elas também estão sendo xenofóbicas. Intolerância religiosa já foi inclusive tema do Enem. Ela está muito presente na forma como os outros se referem à religião alheia de forma pejorativa. Por último, eu queria falar de um problema que não está na lista, mas ele está na moda ultimamente, que são os cancelamentos, exposições e linchamentos virtuais. Além deles não solucionarem nada, eles alimentam um discurso de ódio, que muitas vezes é o responsável pelo surgimento de um dos itens da lista em vermelho. Dessa forma, acho que a gente já deu conta, então, da questão da solução possível para algo que esteja presente, para um problema presente na redação e que respeite os direitos humanos. Então a gente pode voltar para a cartilha do participante para ver uma coisinha rápida. Voltando aqui à cartilha do participante, ela pede que a proposta de intervenção deixe claro a resposta para as seguintes perguntas. E aqui eu vou alternar os itens 1 e 2 para ficar mais claro o que eu quero dizer. Então, quem deve executar a proposta de intervenção? Ou seja, que agente deve executar? O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Ou seja, o que é possível esse agente apresentar como proposta de intervenção para o problema? Qual a ação que esse agente deve executar? 3. Como viabilizar essa proposta? Ou seja, de que modo essa proposta será viabilizada? 4. Qual efeito ela pode alcançar? Ou seja, qual o objetivo dessa proposta? Qual a finalidade dela? E 5. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? E aqui eu já adianto que é um detalhamento de uma das partes. É preciso, portanto, que esses 5 elementos estejam presentes na proposta de intervenção: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. Basicamente, quem, o que, como, para quê e o detalhamento de uma das partes. É o que diz o quadro de pontuação da competência 5. Ganha 200 pontos quem elabora muito bem proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Vamos voltar então finalmente para a redação da Ana Clara. Essa é a proposta de intervenção dela e a gente já viu que ela propõe uma solução, quer dizer, 2 soluções, uma para cada problema que ela desenvolve ao longo do texto dela sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Mas vamos ver se os 5 elementos estão presentes na proposta de intervenção dela. Então, olha só. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, ou seja, o agente, destine verbas para a construção das salas de cinema nas periferias brasileiras. Temos aqui a ação. Por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o modo, com o intuito objetivo de descentralizar o acesso à arte, ou seja, temos aqui a finalidade também. E o quinto elemento, o detalhamento? Está ali, ó, de baixo custo ou gratuitas. É o detalhamento da ação. Então temos aqui o agente, a ação, o detalhamento da ação, o modo e a finalidade. A gente também viu anteriormente que a Ana Clara ela propõe uma solução para a sua ideia 2, para o problema 2, sobre uma concepção cultural de que a arte é um produto elitizado. Ela, aqui mais uma vez, se utiliza dos 5 elementos para fazer essa desconstrução, mas eu quero que a gente dê uma olhada numa outra coisa. O governo federal deve criar um programa de incentivo à cultura por meio de captação de recursos através da taxação de grandes fortunas, a fim de democratizar o acesso ao cinema no país. As instituições de ensino devem promover ações de conscientização socioambiental por meio de reuniões com as famílias dos estudantes, a fim de diminuir o problema do descarte inapropriado do lixo nas ruas. As redes de comunicação devem abordar o aumento das infecções sexualmente transmissíveis por meio de conteúdos ficcionais, como novelas e séries, a fim de prevenir essas infecções entre jovens e adultos. Vocês já repararam que algumas expressões se repetem? Devem, por meio de, a fim de. Olha só isso. Eu trouxe aqui uma proposta de intervenção exemplar sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet no ano de 2018. A redação da Clara de Jesus, e aqui vocês já podem notar a primeira semelhança com a outra redação, com a outra candidata, que é no nome. Ela tem Clara no nome. E isso pode trazer uma vantagem para ela, com certeza, mas o mais importante, o que dá mais vantagem a ela,
é dominar as técnicas de redação. Como ela é esperta, olha as expressões que ela utilizou para acompanhar os elementos. O Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. Parece familiar, não parece? No fundo, Clara se aproveitou de uma fórmulazinha aqui, ó. O agente deve ação por meio de modo, a fim de finalidade. Qual é o agente? Congresso Nacional. Modo, direitos e punições aos que descumprirem. E a finalidade? Acabar com essa imposição midiática. Portanto, os elementos possuem expressões que acompanham eles. É o que a gente vai chamar de marcas linguísticas. Cada elemento tem as suas. Elas não só ajudam a identificar os elementos dentro da proposta de intervenção, como também são ferramentas para ligar cada um deles entre si. E aí você ainda não se convenceu de que a Clara é uma pessoa inteligente e acha que ela não fez o detalhamento da proposta de intervenção. E também deve estar se perguntando qual é a marca linguística do detalhamento. Mas a Clara, ela deixa para colocar uma proposta de intervenção completa na seguinte, olha só. As escolas, em parceria com as famílias, devem, e aí temos o agente, inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, a ação. Por intermédio de palestrantes com a participação de psicólogos e especialistas. Aqui a gente tem um modo, e você pode reparar que o por intermédio é igual a por meio de, então se preserva a marca linguística. Com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Quem tem olho rápido se ligou que eu sem querer entreguei a paçoca, né? Mas está aqui. O detalhamento está no que debatam acerca de como agir online. É um detalhamento do modo. Temos, portanto, o detalhamento com sua marca linguística principal, o que. Bem simplesinho. Vamos ver? O agente deve ação por intermédio de modo, que, detalhamento, com objetivo de finalidade. Lembrando que essa fórmula ela pode ser com detalhamento da ação. Então a gente teria agente deve ação, que detalhamento, por intermédio de modo, com objetivo de finalidade. Portanto, essas são as duas fórmulazinhas mais conhecidas. Agente, ação, modo, detalhamento do modo e finalidade. Ou agente, ação, detalhamento da ação, modo e finalidade, com suas respectivas marcas linguísticas. Mas o que a competência 5 exige não é que os 5 elementos estejam exatamente nessa ordem, mas que eles fiquem claros na sua proposta de intervenção, de modo que você consiga responder, o leitor, na verdade, aquelas 5 perguntinhas ali da cartilha do participante. Dessa forma, você tem várias maneiras de dispor os elementos. Por exemplo, para a finalidade, agente deve ação, por meio de modo, que detalhamento. Por meio de modo, agente deve ação, que detalhamento. Dessa forma, finalidade será possível. A ação deve ocorrer a partir de iniciativa de agente. Isso acontecerá por meio de modo, que detalhamento. Com isso, finalidade. Você pode reparar que para todas essas variações, as marcas linguísticas permanecem. Elas acompanham os 5 elementos, sendo mais fácil de identificá-los. E se é exemplo que vocês querem, é exemplo que vocês vão ter. Essas duas primeiras são velhas conhecidas nossas, vocês podem reparar. As duas do meio eu inventei, mas só para ilustrar para vocês como é bem possível você alterar a ordem dos 5 elementos. A proposta fica condizente com a exigência da competência 5 e ainda preservar as marcas linguísticas de cada um dos elementos. A última é a mesma proposta da primeira, só que de forma redistribuída. Vocês vão ver que permanece a coerência interna e externa, os 5 elementos e suas marcas linguísticas. Eu tenho ainda uma sobremesa para servir, digamos assim, mas eu não posso servi-la sem que as coisas fiquem claras. Por exemplo, a proposta de intervenção deve ter uma coerência interna, porque ela deve ser uma solução para problemas abordados no seu texto. E deve ter coerência externa, porque essas soluções devem ser possíveis, devem ter senso de coletividade e devem sempre respeitar os direitos humanos. E mais uma coisa, se você é capaz de propor e analisar soluções que sejam possíveis, realistas,
Para problemas existentes, ter senso de cidadania e coletividade e respeito aos direitos humanos, você também é capaz de analisar propostas de solução, propostas de candidatos para a população. O que ele propõe realmente para esse problema existente? Qual é o agente que vai executar essa ação? E ele diz de que modo ele vai cumprir a proposta? Ele dá o detalhamento das partes. Ao final dessa aula, você vai estar apto a tirar 200 pontos da competência 5 e vai descobrir que tem muito candidato que não chegaria nem aos 40 pontos se tivesse que escrever uma proposta de intervenção. Mas vamos para a sobremesa. Então aqui eu vou mostrar para vocês 6 agentes que vocês podem utilizar na redação de vocês, de preferência escolhendo um para cada proposta de solução. Para ficar fácil de memorizar, a gente vai utilizar a sigla GOMIF. Significa Governo, ONGs, mídias, instituições de ensino, famílias e empresas. O primeiro deles é o governo, e aqui minhas sugestões de ações que você pode utilizar na sua proposta de intervenção. Sempre lembrando que você deve utilizar soluções possíveis para problemas abordados na sua redação. As ONGs vêm como segundo agente, mas é claro que não é exatamente em ordem de importância, só para ficar fácil de memorizar lá a nossa sigla GOMIF. Ela pode arrecadar e doar produtos, realizar denúncias de irregularidades e desenvolver estudos e fazer pesquisas de opinião, dentre outras ações possíveis. As mídias têm papel social importante também. Elas podem produzir ficções engajadas, como novelas e séries, veicular campanhas publicitárias sobre determinado tema, promover debates relevantes, assim como as instituições de ensino que podem criar projetos de informação socioemocional, oferecer atividades extracurriculares, elaborar cursos complementares para a comunidade. A família é o quinto agente disponível, mas dentro das ações dela, eu quero ressaltar que é bem aconselhável que você coloque a família para atuar junto de outro agente, para evitar discursos vazios. Por último, as empresas, com ações como investir em qualificação e reciclagem de funcionários, criar ou apoiar fundações, aprimorar mecanismos próprios de fiscalização, mas cuidado com o discurso vazio de criar empregos. É sempre importante lembrar que você vai precisar também descrever o modo, a finalidade e o detalhamento de uma das partes. Mas isso eu não tenho como dizer para vocês, já pré-determinar, porque isso vai depender do que vocês escreveram na redação de vocês, assim como o tema que foi escolhido para a prova de redação. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, acho que a gente já tem muitos recursos para tirar uma excelente nota na competência 5, bem como exercer nossa cidadania no dia a dia. Cuidem-se, cuidem do próximo, lembra do senso de coletividade e até algum dia.